Ela ficou com o cara 2 vezes e aí ela engravidou. Aí ela teve que contar pra ele. E olha só a reação que ele teve. Como que foi contar pro cara que eu fiquei 2 vezes que nós estávamos grávidos? Que eu sou mãe solo, vocês já sabem, mas deixa eu contar um pouco dessa história. Para contextualizar, eu e o pai do meu filho, nós nos conhecemos numa viagem de férias. Isso em outro estado. Nós ficamos lá, tudo, e depois cada um voltou e seguiu sua vida. 6 meses depois, nós nos encontramos e ficamos novamente. E ficamos grávidos. Porém, eu não descobri essa gestação, né, ali de prontidão. 3 meses depois, que nós não nos víamos, não nos falávamos, ele já em outro relacionamento, eis que eu tenho que ligar para ele e falar que nós estamos grávidos. E aí eu liguei e falei, oi fulano, tudo bem? Eu preciso falar com você. Aí ele falou assim, peraí, daqui a pouco eu te ligo. E depois ele me ligou. E eu falei, olha, eu tô grávida. E antes que você me pergunte se esse filho é seu, eu já tô te mandando aí o exame, né? Que eu fiz uma ultrassonografia. E o tempo da ultrassonografia bate certinho, né? Com o nosso encontro. Então já tá aí pra você ver, eu não tenho dúvidas, né? Eu tô te ligando, assim, pra te contar que eu tô grávida. Caso você não queira fazer esse papel, não queira assumir, tudo bem. Você segue sua vida aí, eu sigo a minha aqui, só que você não procura mais a gente. Eu estava realmente disposta a fazer isso, gente. Mas ele não, foi super solícito, falou, não, eu vou assumir, se é meu eu vou assumir e tal. E eu falei, poxa, legal, então você conta pra sua família, porque eu vou contar pra minha. A gente vai precisar de ajuda, né, porque a gente mora longe, enfim. E aí, foi tudo muito tranquilo nessa conversa, foi bem tranquilo mesmo. Aí ele falou pra mim que precisava conversar com a família dele, que precisava contar pra namorada dele. Eu falei, tá, ok, né? Só que depois disso é que começou todos os problemas. Vai ficar muito longo esse vídeo, eu conto mais na parte 2. A gente tá bem que ele foi solícito ali e aceitou ali a criança, né? Porque muitos pais não aceitam. E que doido, né? Que ele tinha namorada. Mas vamos continuar assistindo pra ver o que acontece ali na parte 2. Parte 2 do dia que eu tive que ligar pro cara que eu fiquei 2 vezes contando que nós estávamos grávidos. Bom, depois que eu já tinha tido essa conversa com ele, essa conversa inicial, eu dei um tempo para que ele pudesse organizar os seus pensamentos, porque até os meus estavam bagunçados, já que não era algo que estava nos meus planos naquele momento. Passou-se uns dias e ele retornou bem mudado do posicionamento inicial. Por quê? Ele precisou contar para essa namorada que eu estava grávida dele e assumir que ele ficou comigo no mesmo período que já estava iniciando um relacionamento com ela. Eu não sabia disso, tá? Eu até cheguei a perguntar se ele não estava no relacionamento e ele falou que não. Com isso, veio o quê? A revolta dele, né? Ele revoltou. E aí, ele falou assim pra mim, olha, eu vou assumir, mas eu quero DNA. Diferente de muitas pessoas, eu não me senti ofendida em momento algum. Como nós não tínhamos um relacionamento e já estávamos sem se falar há 3 meses, eu achei totalmente justo. E eu me propus, falei, não tem problema, não tenho dúvida, nós podemos fazer sim esse DNA, sem problema nenhum. Podemos fazer até 10 DNAs, caso você queira. Eu tenho certeza que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, o combinado era esperar o tempo de gestação, que é permitido pra gente fazer o DNA, né? Eu não procurei, nesse período foram 2 meses sem se falar, eu tomei como decisão pra mim levar uma gravidez tranquila, né? E comecei a preparar o enxoval do meu filho. Por quê? Como vocês sabem, eu moro sozinha desde muito nova, desde os 17 anos, e eu já sou, assim, uma pessoa que sempre arcou com suas despesas. Então, eu já fui preparando, porque eu falei assim, para o bem ou para o mal, as coisas do meu filho precisam estar prontas. Então, eu não contei com ele, eu contei comigo mesma. Mas eu vou contar pra vocês como foi quando bateu 5 meses. Esse vídeo já tá longo, vamos pro próximo. Parte 3 da minha gestação solo e eu contando pro genitor. Quando bateu 5 meses, eu entrei em contato com o genitor e falei, olha fulano, já estou de 5 meses, já podemos fazer o DNA, tudo bem? Tanto eu já estava me preparando em relação a isso, que eu já havia guardado uma certa quantidade de dinheiro para fazer esse DNA. Eu estava até disposta a rachar no meio a meio esse DNA. Ele começou a mostrar que estava querendo fugir ali
do que ele precisava fazer. Só que aí já era tarde. Por quê? Eu não falei no vídeo inicial que se ele não quisesse assumir, ele poderia ter sumido naquele momento? Depois ele já não poderia mais, porque eu já havia falado dele pra minha família, ele já era uma pessoa que não tinha mais só nome, já tinha características físicas e tudo mais. Então, uma hora o meu filho ia descobrir quem era o pai. Então, ali ele já não podia mais voltar atrás. Procurei ele falou assim, olha, eu pesquisei direito e vi que esse exame não é muito seguro, nem pra você, nem pro bebê. Eu acho melhor a gente esperar até você concluir a gestação. Falei, tá, só que o neném precisa do enxoval, né? E como que a gente vai fazer essa questão do enxoval? Ele falou assim, olha, você procura um advogado e aí pede pro advogado entrar em contato comigo, porque aí a gente determina, né, ali um valor pra mim poder ajudar com essa parte. E até aí, gente, eu achei que ele estava de boa fé e foi no advogado. E foi aí que a decepção veio. Quando eu estava sentada na frente do advogado, que o advogado ligou pra ele querendo fazer um processo assim de como um acordo, sem que a gente tivesse que ir pra justiça, já que ele tinha consciência, né, de que o filho provavelmente era dele, as coisas que eu ouvi foram horríveis. O advogado ligou pra ele, tentando falar, vamos fazer uma audiência de acordo, sem precisar de um processo? E pasmem, né? Ele disse pro advogado que não conhecia essa mina, com essas palavras, que não sabia se esse filho era dele, que não ia pagar nada se não tivesse certeza, enfim, a postura que ele tinha adotado antes, na frente do advogado, foi totalmente contrária. E eu percebi naquele momento que as coisas iriam se complicar. Eu saí de lá, grávida, extremamente atordoada, envergonhada, porque eu conhecia o advogado, e fui embora pra minha casa e pensei, meu Deus, eu vou desistir de tudo isso. Mas aí alguém me disse que eu não poderia desistir de algo que não era meu. Aquilo não era meu. Aquela pensão, aquilo ali, nada daquilo era meu. Então eu tinha que lutar por algo que era do meu filho. E foi aí que eu tomei a decisão de lutar. Vamos pro próximo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos pra parte 4 da história do DNA do meu filho. Bom, que ele pediu DNA, vocês já sabem. Depois eu tentei conversar com o fulano e, gente, foi horrível. A nossa conversa foi horrível. E ali eu tomei um posicionamento. Eu decidi que eu não ia mais ter contato com ele. Ele me bloqueou de tudo que vocês podem imaginar, jurando que eu não ia encontrar ele. Naquele momento, como eu estava tendo apoio da minha família, dos meus amigos, eu realmente decidi que eu queria paz. Então, o que eu fiz? Eu entrei com processo no advogado, né? Porém, eu não sei se vocês sabem, mas quando você é de uma cidade e o pai é de outra, existe um negócio chamado carta precatória. Logo, esse processo ele demorou muito para acontecer. Por quê? Porque eu estava numa cidade e ele está em outra. Então, esse processo demorou muito para acontecer. A gestação correu, eu preparei tudo do meu filho, nunca liguei, nunca corri atrás. E, gente, pasmem, porque ele achava que eu não ia encontrar ele. Mas aí o processo já estava correndo, eu nem avisei ele que o processo estava correndo. Né? Porque eu não queria realmente que ele atrapalhasse a minha gestação. Eu queria uma gestação em paz. Então eu falei assim, eu vou entrar, vou pôr na mão do advogado e vou viver a minha gestação. E aí, o que aconteceu? O meu filho nasceu, ele nasceu prematuro. E eu precisei falar com o fulano, né? Porque eu tinha que comunicar que tinha nascido e dar o direito a ele de querer registrar. E aí, gente, o que aconteceu? Eu liguei e falei assim, olha, fulano, o nosso filho nasceu, ele é prematuro, né? E eu tô te ligando porque eu quero saber se você quer registrar. Porque ele precisa sair do hospital e aqui ele precisa ser registrado. Perdão, gente. Gente, o meu filho nasceu prematuro. Eu fui pro hospital dirigindo sozinha pra ter ele e meu filho precisou ficar internado. Esse dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu precisei sair do hospital sem meu bebê no colo. E ainda precisei passar por isso. As falas dele foram o seguinte, olha, aguardo o contato do seu advogado para fins financeiros e DNA. Pois é, foi exatamente isso que eu ouvi. Pois eu disse pra ele, fica tranquilo, em breve você receberá. Porque o processo já estava correndo, gente, né? Então aí era só questão de deixar a justiça fazer, eu não precisava me desgastar.
Registrei meu filho e voltei para casa sem meu filho no braço. Mas o DNA só aconteceu um bom tempo depois, porque aí nós tivemos alguns problemas, né? Mas isso aí eu vou contar pra vocês, que já vai ser a parte final, eu prometo, no próximo vídeo. Nossa, gente, é engraçado, né? Que do nada ele diz que uma hora ele fala uma coisa e outra hora ele foge totalmente do que ele fala e fica contra ela e não quer assumir a criança, né? O que é bastante errado porque tipo assim, logicamente, tem que ter o DNA, né? Mas fugir da responsabilidade, já que ela mostrou a ultrassom, era de humanidade ele ter assumido ali a criança, mesmo sem o DNA, na minha opinião. Mas vamos ver a última parte. Parte 5 e final de como eu me tornei mãe solo. Bom, o Alecrim Dourado recebeu a intimação um bom tempo depois. O meu filho já estava entre 7 e 8 meses de vida. Como nós morávamos em cidade diferente, essa carta precatória demora para acontecer. Quando ele recebeu, eu acredito que era um domingo, pois ele me desbloqueou e escreveu textões. Bom, eu respondi educadamente, calma e tranquila, porque eu já tinha decidido que ninguém ia fazer tempestade na minha vida e na vida do meu filho. Ele disse que ele não ia querer contato com meu filho, mas que a tia e do meu filho e a avó queriam muito conhecer ele e que elas teriam. Eu disse que para mim também tanto fazia. Depois disso, não falei mais com ele. A tia do meu filho me achou nas redes sociais, começou a me seguir. E o que acontece? Eu resolvi falar com elas. Depois de um tempo, pensei e decidi realmente falar com ela. Elas pediram para conhecer o meu filho e eu disse que sim, que as portas estavam abertas. Elas vieram de outra cidade, nós tivemos um dia maravilhoso, almoçamos. Na hora que a avó viu o meu filho, ela não teve a menor dúvida de que era neto dela. E passaram a conviver com o meu filho. Eu nunca dificultei, gente, nem para elas visitarem meu filho. Elas depois de um tempo pediram para levar o meu filho para conhecer o pai, eu autorizei, mesmo o DNA ainda não tendo sido feito. Depois de um tempo o DNA foi feito, foi realmente uma situação constrangedora pra gente, que é mulher, não por ele, mas pela forma que a gente meio que é tratado no local, já que ele escolheu fazer de forma pública. Então, mas depois que o DNA saiu, o juiz determinou a paternidade já com a pensão. O que não saiu, gente, foi o processo para ele registrar, porque isso é outra questão. O juiz não colocou no processo. Porém, a partir do momento que saiu o DNA, ele topou registrar e nós fomos no cartório junto. Uma coisa que, se você tá passando por isso, é o seguinte: eu tenho 3 nomes, né? O meu nome, o nome da minha mãe e o sobrenome do meu pai. Quando eu registrei o meu filho, eu registrei com esses nomes. Então, quando eu fui colocar o nome do pai dele, ele ficou com um 4º nome. Porque no cartório não é possível você tirar nenhum nome. Eu teria que entrar com um outro processo. Então, acabou que ficou longo o nome do meu filho. Se eu pudesse voltar no tempo e tivesse essa informação, eu teria só colocado o meu primeiro e meu segundo nome. E deixado espaço para o 3º nome, que é o nome do pai. Então, se você tá passando por isso, fica aí uma dica para você também. Bom, como eu disse, eu nunca briguei. O tempo foi passando, nós fomos enfrentando as dificuldades, mas eu nunca dificultei a vida do pai do meu filho, nunca briguei, nunca fiquei correndo atrás, nunca criei atrito. Pra quê? Para que as tempestades da minha vida não viessem molhar o meu filho. Nunca disse mal do pai do meu filho, nunca xinguei o pai do meu filho na frente dele, e eu não vou fazer isso. Hoje nós convivemos muito bem, porque fomos amadurecendo nós 3, e se tornamos amigos, uma grande família, graças a Deus, e esse é um final feliz na minha história. É por isso que eu falo que a minha maternidade, ela tá bem resolvida e ela é bem sólida, e eu espero que, se você tá passando por isso, a minha história te mostre um pouco como se posicionar para que o fim seja bom, tão bom quanto o meu. Tá? E se você gostou, é mãe solo, curte, comenta, compartilha, ou se também não é mãe solo, fica aqui no meu perfil que eu vou adorar comentar um pouco com vocês sobre tudo isso. Gente, que bom que eles se resolveram e ficou tudo bem, né? Apesar desse cara aí ser um escroto muito grande, né?
Porque, assim, o mínimo que ele poderia ter feito era ajudar ela na gestação, por mais que ele não tivesse certeza ali, né? Que o filho era dele. Porque eu acho que um cara que tem coração, que tem humanidade no peito, ele faz essas coisas aí. Ele faz uma. Faz uma coisa dessa de ajudar, de assumir, mesmo não sabendo, né? Porque realmente estava na cara que o filho era dele. Tanto que os avós foram ver e descobriram ali que era a cara do pai. Mas realmente tem muitos caras que são escroto desse jeito. Mas como é essa opinião, o que você achou dessa história? Graças a Deus que ficou tudo bem. Essa foi a história de hoje. É um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!